Salve, empreendedor! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Dono, o podcast da Ecosys Santarém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre energia solar. Trazemos aqui nosso cliente, a GM Engenharia Elétrica. Jovens empreendedores aí que estão abrindo esse mercado, desbravando esse mercado. Estou aqui com o Gabriel Marcião e com o Margison Marialva. E eu vou pedir para vocês se apresentarem. Começa aqui pelo Gabriel. Conta aí, Gabriel. Fala de você, o que você é, o que você faz lá na GM. Cara, atualmente, eu sou, como você falou, sócio proprietário, da GM junto com o Margis. Sou engenheiro eletricista, da GM e basicamente é isso. Faz tudo, famoso o empresidiário. É isso aí. Margison, meu amigo, é um prazer ter você aqui com a gente. Conte aí. Rapaz, igualmente, como o Gabriel, eu também sou sócio proprietário, da empresa GM Engenharia Elétrica. Eu sou basicamente o faz tudo também, Na verdade, nós dois, porque, assim, sabe, a empresa ainda não é uma gigante no mercado ainda, se Deus quiser. Sim. Mas, desde o projeto, a desenhar, a fazer a compra do equipamento, a instalação, tudo a gente que faz a administração e até a execução mesmo. Muito bom. E a gente vai bater um papo aqui um pouco para entender a história de vocês, a trajetória, como vocês chegaram até aqui. Não é nem uma trajetória tão longa assim, que a gente já conversou um pouquinho sobre, mas já tem muita coisa para falar para a gente. Vamos falar um pouquinho também sobre a energia solar, tirar muitas dúvidas de empresários ou de possíveis até clientes mesmo da GM, que tem muita dúvida que rola por aí. E a gente vai também finalizar ali falando sobre um pouquinho mais sobre projetos elétricos, que vocês também conseguem ofertar para o mercado. Mas antes disso, eu queria que vocês me resumissem aí para mim a história da GM. Por que GM? Da onde nasceu? Qual foi a inspiração? Por que energia solar? Basicamente assim, eu comecei na parte elétrica, bem cedo, na verdade. Desde criança ali tem uma identificação com esse setor. Uhum. Pegava os brinquedos, desmontava, construía barquinho e era esse fuzuê. E aí, lá pelos 16, eu... Começou botando uma pilha lá e aí fazia o barquinho... Fazia o barquinho funcionar, botava na água. E aí, sempre tive essa paixão mesmo na área de eletrônica em geral. Sempre tive essa paixão. E aí, quando tive fiz os 16 anos, aí meu pai viu que eu tinha essa facilidade para a área da elétrica, E aí, me colocou no curso aí de elétrica predial. E aí eu fiz, curso predial, fiz redistribuição, NR10, NR35. Depois, nos 18, eu fiz eletroeletrônica no Senai, foi o curso técnico. Depois já fiz comandos elétricos, eletropneumática, tudo que envolve elétrica aí eu fiz. Elétrica tu sabe. Basicamente isso. E aí logo que eu tava lá no Senai, tinha uma facilidade para aprender, tinha um desempenho bom, meu professor viu isso, e aí me indicou para um empresário. Sim. Me indicou para um empresário lá, falou, olha, tem um Marlis aqui, tá começando na área da elétrica assim, é bem dedicado, e aí comecei a trabalhar lá com esse empresário. Trabalhei lá 1 ano e meio, basicamente, com ele, tudo que envolvia elétrica, ele era engenheiro eletricista, Aí foi quando eu conheci a energia solar, foi quando eu comecei a trabalhar com ele. De choque nessa jornada aí ou não? Rapaz, peguei alguns. Bem comum, mas nada demais. Só para aprendizado, Aí tudo... Muito medo de pegar um choque. Medo de pegar um choque. Não sei, eu não me meto, entendo a teoria, mas eu não me meto lá, não. Mas uma das coisas que eu tenho mais medo é sei lá, morrer eletrocutado. Mas o correto é esse, sabia? Tem um ditado. O eletricista bom é o que tem medo de pegar choque. Porque ele então já comecei bem. O eletricista bom é o que tem medo de pegar choque. O que não tem medo vai morrer rápido. Isso é verdade. Então. E aí hoje aí como foi que chegou na GM, Marcos? Aí, lá nessa empresa, que eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com elétrica e o Gabriel já trabalhava como estagiário lá, na época. E aí foi quando eu conheci o Gabriel lá nessa empresa, Legal. E aí a gente começou a trabalhar junto, desenvolvia projeto, fazia execução, começou a trabalhar com energia solar, E aí a gente ia bastante para campo, para instalação mesmo, no pesado, levantar placa, puxar cabeamento, ligar os inversores. Isso é na prática, Foi, a operação. Exatamente. E o Gabriel trabalhava bastante na parte de desenvolvimento de projeto,
Sim, eu já cuidava mais da parte de escritório, parte de projetos, entendeu? Aí, é isso, Você é engenheiro, né, Gabriel? Sou engenheiro, Aí tu chegou nessa outra empresa, tu também fazia barquinho lá? Não, Colocava... diferente do Márcio, era mais normal, entendeu? Não, eu sempre me apaixonei pela parte da física, cara, isso porque eu tinha uma professora no colégio, né? Isso que te levou pra engenharia elétrica, no caso. Isso. Sempre gostei dessa parte da física, queria entender, porque, poxa, como é que a gente vê e a gente não consegue ver que tá atuando ali, mas é uma coisa muito louca, entendeu? Legal. E aí lá, rapidinho, lá nessa empresa, lá que despertou o interesse de vocês investirem, abrir um negócio. Qual foi o momento que vocês viram assim, cara, bora abrir um negócio? Nós dois? Como foi isso? Basicamente assim, nessa empresa, o Gabriel fazia projeto e eu fazia execução. Então era o útil ao agradável, né? Tipo, meio que quase que administrava a empresa, né? O dono lá, ele basicamente fazia assinatura de projeto e tal, né? Dava a luz pra gente, mas meio que quem administrava essa parte tudo era a gente, né? Então veio essa expertise, né? Falou, pô, por que a gente tá executando tudo aqui, a gente é funcionário, por que a gente não passa a ser patrão? E aí foi quando deu o estalo. Eu falei, mano, aí surgiu a oportunidade, né? E aí chamou quem aí? Falou, bora, nós dois. O Márcio já tava com essa ideia, né? Já tinha ideia, na verdade, isso. Bem antes de entrar. Sempre tive a vontade, né, de ter o meu próprio negócio. E aí, só que bem antes disso, eu falei, não, antes de eu chegar nesse nível lá, eu quero aprender o máximo. Eu quero aprender o máximo. E foi a história dos cursos, fiz curso de elétrica, fui trabalhar na área. Quando eu senti que eu estava confiante para trabalhar só, e aí tinha mais o Gabriel, que tinha expertise de projeto bem mais do que eu. Entendi. Aí, então, pelo que eu vi aqui, o Gabriel tem uma trajetória acadêmica e nessa hora já estava na prática lá nos projetos. E o Márcio tem uma trajetória mais do operacional aí. Exato. Uniu aí, um casamento perfeito aí da academia com a prática. Exato. Foi basicamente isso, literalmente isso, na verdade. Bacana. E, Gabriel, quando tu tava lá na faculdade ou na tua trajetória de vida, tu já pensava em, tipo, ter um negócio? Era algo que tu tinha sonho ou não? Tipo, foi algo que surgiu pra ti no meio do caminho? Cara, ter o próprio negócio, eu vou te dizer assim, não vou mentir pra ti, não. Não era, entendeu? Minha sempre vontade era... salário. Minha sempre vontade... E entrar numa empresa aqui da cidade, entendeu? Uma empresa especializada em negócio de embarcação, essas coisas aqui da cidade, que eu era apaixonado por querer aprender a linguagem de motores e tal. Eu sempre gostei daquela área, entendeu? Pra ter uma ideia, eu entrei nem conheci energia solar, entendeu? Aí quando eu conheci que eu fui me apaixonar por esse setor, entendeu? Ah, legal. Então vocês se depararam com essa oportunidade já lá na empresa. Isso, já no mercado de trabalho. A gente se deparou já com a parte do setor solar, né? Não foi um acadêmico. Na minha parte, eu nem fiz nenhum tipo de curso, né? Já foi na prática, literalmente. Aprender ali na porrada. Primeira instalação, sistema pequeno de 12 módulos. Aí a minha segunda experiência foi que esse meu patrão lá ainda não era fechado na empresa, né? Carteira assinada ainda na época. E aí ele me indicou para um trabalho que foi bem grande, que aqui de Santarém é a UFOPA. E eles têm mais de 1.000 módulos instalados. E eu participei de instalação de 600 módulos lá, na época, que foi os 2 primeiros galpões deles lá, que foi no campus Tapajós. E aí eu participei dessa instalação lá, que foi um aprendizado gigantesco lá. Foi um mês de instalação suada de 300 módulos num, 380 no outro galpão. Mas você já tava tendo pesadelo então, de placa já. Ali foi um aprendizado mesmo, foi bem suado, mas foi uma coisa assim que, graças a Deus, eu fiz porque eu aprendi bastante, agregou bastante ao meu currículo e a vida também, né? Legal. E eu quero entender um pouquinho, até eu não, na verdade, eu já sei, né? Eu quero que vocês falem aqui para os nossos espectadores. Sim. O que a GM Elétrica faz? GM Elétrica, o que ela vende hoje? O que ela faz para o mercado? Resume para mim, Gabriel. Cara, geralmente quando o pessoal me pergunta, eu falo assim, tudo que dê pra pegar choque a gente faz. É basicamente resumindo, entendeu? Porque, tipo assim, a gente vai de subestações, energia solar, EMUC, projetos elétricos residenciais, entendeu? Então, quadro de comando, enfim, é por isso que eu resumo. Pegou choque, aí pode chamar que a gente tá indo lá. Cara, muito bom. Passou a tua energia, a gente tá lá. Se for pedir pra resumir a GM em uma frase,
choque. Meu amigo, se tu tá com medo de pegar choque, Chama GM. É literalmente isso. É tudo que envolva elétrica a gente tá mexendo. hoje o da grande expertise de vocês é energia solar, no caso. Né? Sim. É o que vamos dizer que tá mais acessível a todo mundo. Né? Porque subestação é quem que compra subestação? Quem é o cliente da subestação? Assim, subestação, ela normalmente ela vai ser mais para comercial, né? Tipo, prédios, condomínios, entendeu? Então, assim, aqui em Santarém tá crescendo essa área, né? Era bem embrionária esse setor aí, mas agora tá surgindo muitos prédios, né, em Santarém. Mas é vantagem por um prédio desse? Vou fazer uma É obrigatório, na verdade. É obrigatório ter a subestação. A Equatorial chama de grupo A, né? Isso. A Equatorial ela chama de grupo A, que eles vão ter uma carga muito alta. Então, eles não podem ser atendidos pelo grupo B, que é a questão de cargas baixas. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter a subestação. E aí exige todo o projeto, homologação, e o Gabriel que faz a... Então, tu já, que não sabe, mas está pensando em fazer um prédio aí, já precisa pensar nisso. Exatamente. E geralmente só procuram, né, mas só aparece pra gente quando vai lá ligar na Equatorial. A Equatorial não, ó, precisa de um engenheiro e aqui uma subestação. Aí que eles vêm, entendeu? Com a gente. E pra galera ficar sabendo, de repente, tem um empreendedor assistindo aí, em algum momento, esse vídeo vai ficar pra posteridade. E aí ele pode entender sobre isso. Em que momento ele vai dizer, pô, preciso de uma subestação? Quando é que o empresário, o empreendedor, o construtor, ele pode ter essa sacada de, ó, talvez eu precise. Normalmente, assim, o que acontece? Normalmente, o que acontece é... Ele procura quando ele já precisa ligar. Na verdade, ele já construiu, já começou a construção do prédio, aí ele vai lá na Equatorial, eu preciso ligar a energia pro meu prédio. Aí ele fala, tá, mas o teu prédio tem quantos apartamentos? Tem 20. Não, impossível. Tem que ter um projeto, solicitar uma subestação, e aí quando ele procura a gente. A própria concessionária... Uma carga, no caso? A própria concessionária, ela coloca na norma dela, né, que tem que ser no máximo 75, entendeu? Tem que ser de carga. 75 o quê? 75 kW, que a gente chama, entendeu? Acima disso, requer uma subestação, entendeu? Depende do empreendimento. E se a gente pegar uma lógica de um prédio, tipo, em apartamentos, quantos apartamentos já dá 75 aí, mais ou menos? Cara, aí... Depois dos 10, já... Depois dos 5, na verdade. Não, minto. O que acontece? Tem a... Tem consumo também, né? De cada... depende como é que eu posso dizer? É complicado dar uma precisão, né? Porque varia. É muito personalizado esse tipo de atendimento, né? Cada cliente é um tipo diferente. Porque acontece, além da subestação, tem a EMUC. A EMUC, o que ela é? É múltiplas unidades consumidoras. No caso, são vários medidores, né? Pequenos, várias caixinhas, um para cada apartamento daquele. Então, o que acontece? Quando tu tem até 3 apartamentos, tu não precisa da EMUC. Tu pode só simplesmente botar uma do lado do outro ali e solicitar ligação. Quando tu passa para 4 apartamentos ou mais, obrigatoriamente tu tem que fazer a EMUC, que tu vai ter que fazer um projeto. Faz um projeto, faz a homologação perante equatorial. Então, resumindo, amigo, tu vai construir aí um bloco de apartamentos, dá uma conversada, dá uma buscada lá na GM, que aí vão saber te dizer se tu precisa ou não de uma porque aqui subestação. Exato. É porque aqui em Santarém, tipo assim, vamos supor, dentro da concessionária existem normas para isso, entendeu? E muitas das vezes aqui em Santarém o pessoal não tá atento a isso. Só vai atentar, como o Marcos falou, quando o cara for lá ligar. Aí que ele vai saber que tem uma norma para aquele empreendimento dele, entendeu? Assim, um ponto para esclarecer mais, deixar mais o empresário, né, ciente. Passou a construir 3 casas, uma do lado da outra, como uma forma de condomínio, ou um prédio com mais de 3 apartamentos, vai precisar da GM. Independente se seja EMUC ou subestação, vai precisar da GM. E aí vocês fazem um projeto, desburocratiza tudo. Exatamente. Executa para ele. Exato. Muito bom, legal. Galera, agora eu quero falar um pouquinho de energia solar. Agora a gente vai entrar no carro-chefe aqui praticamente da grande operação da GM. E eu queria saber de vocês, pode ser um de cada vez, o maior mito que vocês ouvem sobre energia solar, nessa trajetória. O que vocês mais veem no mercado que a galera pensa que é, mas não é? Um mito. Um mito? Deixa eu ver. Cara, pior que eu não... Manda aí, Marcos. Um mito... É bem comum, porque assim, a energia solar existe dois tipos de energia solar. Tem o on-grid e o off-grid. O on-grid, ele é o que a GM faz.
que é o conectado à rede, né, da concessionária de energia. No caso, o sistema ele funciona como um sistema de débito e crédito. Ele gera bastante energia durante o dia, injeta na rede da Equatorial e à noite tu meio que... Esse aí, no caso, é aquele que não precisa de bateria. Exato, não precisa de bateria. E o sistema off-grid, ele precisa de banco de bateria. Ele é mais recomendado a sistema rural, né, onde não tem energia. Não passa a rede, né? Onde não passa a rede. Então, assim, existem esses dois sistemas. Então, o que acontece, Mito? Normalmente, o cliente aqui, ele pensa, dentro da cidade, né, no sistema on-grid, ele pensa, quando faltar energia, eu tenho meu sistema de energia solar, quando faltar energia, eu vou ter energia dentro da minha casa. Pensa como se fosse um gerador. Exato, ele pensa que é um gerador, mas não é. Um sistema on-grid, ele, quando falta energia, né, da rede da concessionária, ele se autodesliga, como um sistema de proteção. Não pro dono da casa, mas sim pro colaborador da concessionária de energia. Por quê? Vamos supor, o teu sistema falta energia, né? E o teu sistema continua gerando energia e jogando na rede, ele vai entrar pela baixa tensão, passar para o transformador e ir para a média. E o colaborador lá da concessionária vai fazer a manutenção, ele não sabe que tu tem um equipamento ali que está injetando energia dentro da rede. E aí pode acontecer acidente. Então, segurança. Exato. Obrigatoriamente, quando a gente faz a homologação do sistema, o equipamento ele tem que ser homologado pela Anatel. Ele tem que ter todas as credenciais que tem essa proteção. Quando falta energia, ele se autodesliga. Então, o fato de eu ter um sistema de energia solar no imóvel não é garantia que eu vou ter energia 100% do tempo. Exato. Nesse caso, se eu estou ligado... O on-grid ele foi feito para a parte de compensação, entendeu? Ele é para compensação, diferente do off-grid, como o Marcos falou. Compensação dos créditos da própria concessionária. Da conta de luz, basicamente. Isso. Muito legal. Agora a gente pode entrar, né, na parte do mito que o pessoal fala muito, que é quem pensa assim, vamos supor, energia solar, só é quem quer colocar energia solar tem que ter dinheiro. Mas hoje em dia tá muito acessível e é uma coisa que tem a crescer muito. É algo que você vê muito por aí, Gabriel? Tipo, essa crença de que é caro. Exato. Quando a gente chega aqui com energia solar, a primeira coisa que fala, não, tô sem dinheiro, não sei o que, entendeu? Só que como eu converso com todo mundo, cara, tu já paga, vamos supor, atualmente R$1.000 de energia. Vamos supor que tua fatura é R$1.000. Só que você tá num processo no qual você vai morrer, vai ficar pagando, vai ver teus netos, vai ver, enfim, aí naquela geração. Com a energia solar, um sistema bem montado, ele tem vida útil de 25 a 40 anos. Se tu entrar no financiamento com 5 anos, onde no qual a parcela fica igual à tua fatura, tu vai estar pagando por uma coisa que vai ser teu. Vamos supor, na pior da hipótese, que dura 25 anos, tu entra no financiamento de 5. Vai ter 20 anos para tu pegar esse dinheiro de R$1.000, R$20.000 e investir em outra coisa que você quer. Um carro, numa casa, entendeu? Então, a energia solar ela é um investimento muito bom. Um investimento, assim, não é um investimento que a pessoa consegue ver a curto prazo, né? A energia solar. Ela é um investimento pensando ao médio e longo prazo. Então, no caso aí, que nem o Gabriel falou, né? Tipo, pega um valor de financiamento aí, sistemas eles são financiáveis, né? Então, tu pega um financiamento em 60 vezes, são 5 anos, ele fica o mesmo valor da fatura de energia. É trocar um pelo outro, basicamente. Exatamente. Com as vantagens que o Gabriel disse. Eu ainda vou insistir num ponto que eu acho que vale muito a gente esclarecer da forma como vocês explicam para o cliente. Acredito que tem muito cliente que chega lá com vocês perguntando o que é, no final das contas. Como é que funciona esse negócio? Como é que vocês resumem e explicam para esse cliente leigo que chega assim, cara, como é que funciona esse negócio de energia solar? Acredito que deve ser um ponto de partida. Sim. Que vocês fazem geralmente com grande parte dos clientes, porque todo mundo já ouviu falar. Sim, já passou na frente de algum lugar, energia solar, já viu alguma matéria, já viu falar que é bom, já viu gente dizendo que é um investimento que não se arrepende, mas não sabe, no final das contas, o que é e como é que funciona. Como é que você resume isso pro cliente que vai lá? Cara, assim, quando a pessoa vem assim, não adianta eu explicar para ela os componentes que existem numa placa, no inversor, entendeu? Ela não quer saber disso. Você mesmo falou. Quando o cliente vem assim, é o seguinte, são instaladas algumas placas, tá? Em cima dessa residência, onde no qual elas vão gerar uma energia que vai para o coração do sistema, que é o inversor, entendeu? O inversor solar. Dele que ele vai jogar na rede. Por outras questões, é um método de compensação, como a gente já tinha conversado. Entendeu? Vem a placa, capta essa parte da energia solar, joga para o inversor, né? Falando em modo bruto, e o inversor joga para a rede. Entendeu? Não tem muito
Não tem Sim. mágica. Não tem mágica, cara. Isso é tudo... É tudo friamente calculado, né? É. Só, tipo, acrescentando, né, o que o Gabriel disse. O sistema, ele funciona assim, né? As placas captam, aí vai pro inversor. O inversor converte na energia que a gente tem na tomada, né? Que é energia alternada. E lá fora, na rede da concessionária, quando a gente faz a homologação e pede a vistoria, eles fazem a troca do medidor. Aham. Esse medidor, ele confere para os dois lados, assim, falando, né? De uma forma mais clara. Ele confere para os dois lados. Ele confere o que é jogado para a rede e confere o que é consumido da rede. Então, quando a gente tem uma casa normal, né? Ela só confere o que está consumindo, porque não tem nada jogando para a rede, não tem nada injetando. Então, na energia solar, a gente tem um medidor que ele confere para os dois lados, que ele é chamado de medidor bidirecional, né? Durante o dia, o que acontece? O teu sistema está gerando bastante energia. Ele está atendendo as tuas cargas. O que são tuas cargas? São os equipamentos dentro da casa. Geladeira, televisor, ar-condicionado, etc. Uma parte dessa de energia que tu está gerando, dos módulos, vai atender essas cargas. E a outra parte, ela vai ser jogada para a rede. E esse medidor vai conferir quanto de energia tu jogou lá para a rede. Aí ele vai marcar isso em kWh. Ah, jogou 10 kWh hoje durante o dia. À noite, não tem sistema de energia solar. À noite o sistema desliga. O inversor ele apaga. Aí à noite você vai consumir energia normalmente, como qualquer outra casa. E o medidor vai conferir lá quanto você consumiu. No fim do mês, o leiturista lá ele vai fazer a leitura, né, do medidor. Ele vai conferir lá o código 03, que é o de consumo. Aí vai estar lá, 100 kW, você consumiu kWh. Aí vai conferir o injetado, 110 kWh injetado. Então, o que vai acontecer? Vai abater, pega os 110, né, menos os 100 que você consumiu, sobra 10 kW. É um fluxo de caixa. Exatamente, é um sistema de débito e crédito, literalmente. E aí esses 10 kW ele fica lá como créditos. Legal. Entendeu? Esses 10 kW ficam crédito. Quanto tempo tem para consumir esses kW? Você tem 60 meses para consumir esses 10 kW que você tem de crédito. Então, acontece, por exemplo, mês que vem eu só gerei 100 e consumi 110. Então, vai faltar 10, né? Então, usa os 10 kW que sobrou do mês passado. Exato. É basicamente isso. Bacana. Beleza, vamos imaginar o seguinte. O pessoal foi lá com a GM, entrou em contato com vocês, bacana, fechou o contrato. Vai colocar o sistema lá na casa dela, ou na empresa. Sim. Em quanto tempo ele vê o impacto na conta de luz? No mês seguinte. No final das contas, é isso que isso é uma lógica de compensação. Eu quero saber em que momento, quanto tempo eu demoro para começar a ter o retorno desse investimento, a começar a ter essa compensação. Em quanto tempo? Cara, varia muito isso aí, né? Porque, vamos supor, aí vai entrar N possibilidades, financiamento, se for à vista, algo do tipo, entendeu? À vista não... Depois que a placa está instalada, no caso, então. Tem essa janela. É porque assim tem uma janela, né? Tem um prazo que a gente pede. A gente pede uma carência, né? Pro cliente, a partir do momento que ele assina o contrato com a gente pede uma carência. Pra quê essa carência? Pra fazer a compra do equipamento. Ele não é. Não, a gente não tem estoque aqui em Santarém, né? Então a gente faz a compra dele de fora, ele tem um prazo para chegar, e a gente tem um prazo para instalar, né? E um prazo de homologação, que é para a Equatorial fazer a vistoria e fazer a troca do medidor. Certo. Então, a gente pede uma carência que vai conseguir cobrir todos esses prazos. E aí, quando a gente entrega o sistema homologado, que a gente chama, né? Homologado, normalmente o cliente vai contar 30 dias e aí ele vai sentir a diferença no talão dele no mês seguinte. Então, depois que ele se instalar a placa no dia 1º, imediatamente o sistema já começa a compensar. Exato. E no outro mês o talão dele já vai vir. Isso. Exato. Imediatamente depois que a Equatorial fizer a vistoria. É porque tem muito cliente que fala assim, depois que a gente já instalou, né, já pode ligar. Não, tem que ser trocado o relógio, como o Marlos falou, né, que vai ser instalado um novo relógio. Aí a gente pede a vistoria, onde no qual a concessionária tem 7 dias, né, para ir lá trocar esse relógio e começar a ligar e funcionar o sistema. Tá, explica para mim rapidinho então como é que funciona essa parte. O cliente foi, vocês fechou, aí vocês fazem o processo de instalação, instalou. Certo. Né, tá lá, coloca as placas e tal. Existe uma troca de sistema, tipo, da casa elétrico? Como é que tu falou do medidor aí? Ou é só o medidor que troca?
É só o medidor Só que troca, como o Márcio falou, né? Você não Atualmente, precisa mexer na instalação elétrica da casa. não, atualmente você tem um medidor, todos que não têm energia solar, tem um medidor no qual confere só o consumo. Certo. Aí, para a concessionária... Reloginho lá da... Exatamente. Para a concessionária fazer a comparação de que quanto você injetou e o consumo, vai ser trocado esse por bidirecional, como o Márcio falou. Que aí ele vai fazer... É ele que vai fazer a troca, é o 03 e o 103, que são dois códigos da concessionária. Até reforçando também, é uma dúvida também que os clientes têm, sempre questionam, assim, a minha casa ela é antiga e a instalação elétrica é muito velha. Eu posso instalar energia solar? Pode. Assim, a gente recomenda que seja trocado, botar numa fiação nova, já não é nem por causa da energia solar, a questão é de segurança mesmo. Mas o que acontece? A energia solar, a gente faz normalmente já faz a instalação do padrão, adequado de acordo com a norma, e puxa um cabeamento, né, do padrão até o nosso sistema de energia solar. Ele é instalado até lá no inversor. Então, a gente não mexe na parte elétrica da casa do cliente, entendeu? Ela pode ser velha. Ela não vai, o sistema de energia solar não vai interferir na instalação elétrica da casa dela. Tem uma diferencial da empresa, né, da nossa empresa, é que em relação ao padrão. Né, tem muita empresa que ela não gosta de mexer, né, com a parte de padrão. A gente não. A gente vai instalar o padrão, a gente já faz o que der para fazer, entendeu? Tem que trocar o disjuntor, o cabo, já faz tudo, porque a gente já tem uma experiência em relação ao cabo de alumínio, que é uma coisa que ocorre muito, né? Mas a gente troca para cobre, disjuntor, aí a gente já faz tudo nisso para evitar dor de cabeça, né? Já deixa pronto, né? Exatamente. Bacana. E sabendo que essa economia ela é imediata, né? A partir do momento que está homologado, já começa a contar lá. Se essa economia é imediata, vou perguntar um exemplo. O talão do cara é R$1.000. Geralmente, nesse segundo mês, que já é quando já vai vir o novo talão, já com o impacto da energia solar sendo implantada, esse talão vai vir na faixa de quanto? Se o talão é R$1.000, por exemplo. Tô chutando aqui, eu pago R$1.000 de energia. Na verdade, assim, aqui só tem um pouco imprevisível, mas tem uma média. A média é de R$100. 1.000 ele vai passar a pagar 100. Vai pagar R$100? Exato. R$900 de... Porque, tipo assim, com a energia solar, né, a gente não consegue zerar seu talão de luz, né? A gente não consegue zerar, porque seu talão de luz, atualmente, se você olhar, você já paga a iluminação pública e uma taxa para a concessionária. Então, o que a gente vai bater é o seu consumo. A iluminação pública eu não posso retirar, entendeu? Então, o que vai vir para você é a iluminação pública mais os impostos, né? Só que varia ali, como o Márcio falou, vai dar uns R$100, né? Dependendo da localidade. Mas a gente tem cliente que paga 300 conto de iluminação pública. Só que isso já é cliente comercial. Entendeu? Tá? Residencial, no caso você está citando aí, paga 40. Tem cliente que paga R$40 e tem cliente que paga 150, Isso. 180. Aí eu só posso te dar certeza se tu... A gente tem, é que nem eu tinha falado, né? E volto a repetir. Cada cliente é um caso diferente. Por isso que o nosso atendimento é personalizado, né? O que acontece? Se você entra em contato comigo para fazer um orçamento com a empresa de GM, a primeira coisa que eu vou falar, me mande a fatura de energia e tal, eu vou fazer um estudo aqui. Faça a proposta, eu opto não enviar a proposta para o cliente, eu opto em conversar pessoalmente com ele. Entender exatamente. Entender a realidade dele e também explicar esses detalhes, porque acontece, por exemplo, o vizinho dele, às vezes paga R$30 de iluminação pública, mas ele tá pagando 100, entendeu? Por locais diferentes, né? Por exemplo, assim, bairro diferente. Então, o que acontece? Ele vê isso. Mas o vizinho tá pagando 30, eu tô pagando 100. Aí, não bate. Eu tenho que explicar isso pra ele antes de eu fechar, que ele assinar o contrato. Eu já vou explicar pra ele. Olha, a tua taxa mínima vai vir esse valor. Entendeu? Porque, às vezes, é imprevisível. Mas a média, assim, 80% dos clientes pagam, em média, os R$100. A expectativa que o usuário pode ficar lá na ponta é que essa economia vai ser de 90%. Exato, pelo menos 90%. Exatamente. Beleza. Tem outra dúvida aqui também. Tem várias coisas. Fiz um estudo aqui. Perguntei para uma galera. Serve para qualquer imóvel? Tipo, não importa. Exemplo. Tá, eu moro numa casa alugada. E aí? Vou lá botar as placas solar no telhado da casa e tal. Depois eu mudei de casa, vou ter que tirar essas placas ou não? Posso botar na casa de alguém? Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Tem muita gente que mora de casa alugada ou mora em apartamento. Como é que vocês enxergam isso aí? Só que, ao mesmo tempo que alguém mora em apartamento e casa, ele tem pai, mãe, tio e tia, tem alguém que tem uma casa própria. Entendeu? Então, dentro da concessionária, a gente tem a própria...
como é que se diz? Lista de rateio. É lista de rateio, né? Que a gente precisa colocar. Não precisa estar, vamos supor, a energia solar não precisa estar instalada no imóvel, entendeu? Que pode ser instalada em outro local e jogar para lá, entendeu? Tem muita gente aqui dentro da cidade que faz isso. Vamos supor, tem gente que tem uma casa em alter do chão, mas mora em apartamento. Instala em alter do chão e joga os créditos para aquele apartamento. E isso só se dá, tipo, na cidade? Não. Dá Por várias- exemplo, Aonde, na verdade, assim, aonde tiver rede da concessionária do estado, a gente pode enviar crédito. Por exemplo, eu posso instalar um sistema aqui em Santarém, compensar um crédito em Belém. Exato. Ah, Só que tem que estar dentro da Equatorial Pará. às vezes entendi. Às vezes o empresário tem, sei lá, filiais em várias Exatamente. cidades. E aí, sei lá, o ponto do prédio alugado não tem uma estrutura adequada, pode colocar, sei lá, na fazenda dele. Exato. Inclusive, a gente tem uma instalação de Nucal em... Acho que isso é uma coisa legal, não? A gente não sabe disso. Isso, a gente tem uma instalação de Nucal numa fazenda em Mojuí e joga os créditos aqui para Santarém. Compensa lá e aqui. E não tem desconto de nada, é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito, mesmo princípio, como se tivesse mesmo instalado na tua débito e casa. crédito. Exato, é o mesmo débito e crédito, literalmente. O que acontece? Lá a gente cria como se fosse uma unidade geradora, né? E aí ela vai gerar bem mais do que ela consome. Então ela vai injetar bastante e vai ter bastante crédito. Aqueles 10, né, que eu tinha explicado agora. Em vez de, tipo assim, ser 10, ele vai injetar 1.000, por exemplo, de crédito. E esses 1.000, eu posso enviar totalmente ele para outra residência, por exemplo, aqui em Santarém, que é o caso lá dessa fazenda que a gente tem lá. Nós temos 4.000 kW instalado. 4.000 kW horas mês lá. E aí, lá ele só usa, tipo, tem meses que ele usa 1.000, tem meses que ele usa 2.000, e o restante dos créditos são tudo enviados para casa dele, aqui. Ele tem uma casa em Ponta de Pedra também, é compensado lá. Ó, a mente do empreendedor já bate aqui, né? E se eu quiser vender? O que? Os seus créditos aí, por exemplo, o cara colocou na fazenda dele e distribuiu para outras unidades. E se eu quiser, tipo, vender para outro? Assim, legalmente não pode. Não pode, Legalmente. tá vendo? Não pode, legalmente não pode. Legalmente não pode. Uma pessoa física fazer isso, né? Tem que ser no mesmo nome, então. Na mesma titularidade. Isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma... É pela conta contrato, basicamente? Isso. Eu sou o proprietário... Essa conta contrato X está no meu nome e a Y e a Z também está, eu posso jogar para essas. Exato. Exatamente. Tem que estar tudo no... A concessionária, ela pede que seja tudo no mesmo CPF, né? Ou seja, era para nós aí, Equatorial. Deixa eu vender energia. Mas assim, voltando ao gancho lá atrás, né? No caso eu posso vender, tem situações que sim. Por exemplo, existem cooperativas e existe também como é o nome? São usinas? Isso. Exato. São basicamente as cooperativas, assim, de um grosso modo falando. Elas são umas fazendas gigantescas, né? Tipo, 1.000, 2.000 módulos lá, vai gerar uma pá de crédito. E aí você consegue comprar uma cota. Como se fosse uma ação, entendeu? Isso. Literalmente isso, como se fosse uma ação. Eu quero comprar 2 cotas dessa usina aí. O que essas 2 cotas valem? Vale 2.000 kW, por exemplo. 2.000 kW. Aí eles vão fazer a venda desses 2.000 kW e tu vai compensar lá. E existe alguma iniciativa desse jeito aqui? Várias. Mas em Santarém, não. Em Santarém em específico, não. Mas tem na região do Pará. E aí a gente consegue comprar essas cotas. Entendeu? Por exemplo, ele tem... Qual era a cidade lá de Santarém? Do Pará que tem? Foi daquela vez que tu viajou, foi pra Anapu. Não foi na ilha de Anapu? Não. Tem uma que a gente viu recente agora. Na verdade, assim, já tem várias no Pará, mas tem algumas que lá não são tão grandes, né? Tem uma que ela é bem maior e eles estão conseguindo vender essas cotas para todo o Pará, basicamente. E quem é de Santarém também consegue comprar. Entendi. Tem outra dúvida. Peguei várias coisas. Tá nublado, cara. Esses tempos tá chovendo pra caramba, aí tem dia que nem faz calor. Tá, inclusive eu e já aí, Não, pode. E aí eu já ouvi dizer assim, tá, mas e aí quando não já que não, de noite o Marcos acabou de falar que não gera, né? E quando tá nublado, aí já vai gerar pouco? Não, inclusive eu respondi, né, uma pergunta dessa hoje para um cliente, né, que ele perguntou, mas e quando tiver nublado eu vou gerar? Vai, tá, você vai gerar, mas não comparado com quando tiver ensolarado. Só que dentro da empresa, dentro da GM, a gente já faz o cálculo, onde no qual a gente sabe que dentro da cidade é 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Eu não posso virar e chegar pro meu cliente e falar assim, olha, não, esse mês não deu de gerar porque choveu. Como assim que tu não sabe que aqui não chove? Entendeu? Então, geralmente, assim, o que a gente bate muito em relação a nossas propostas é que se você pegar uma proposta nossa,
Isso já é larga escala nossa de potência muito maior. Entendeu? Porque a gente já sabe, eu coloco um sistema muito maior que vai gerar... Tem um cliente meu aí que, vamos supor... Garantir os créditos que ele precisa, no caso. Exatamente, eu tenho um cliente hoje meu que é para fazer 800, ele tem só de sal, hoje eu olhei 970. Eu até liguei para ele, falei assim, eu não tá usando, tô usando, Gabriel, mas o negócio que tá gerando muito. Essa central é ligada, não tem problema não tá mais poluindo nada. Entendeu? E estamos no inverno, cara. Entendeu? O sistema dele foi montado agora no inverno. Entendeu? Tecnicamente falando, a geração de energia, ela está ligada diretamente ao calor? Ou ela está ligada diretamente ao raio solar? Não. Tecnicamente falando. Agora eu entrei no técnico. Tecnicamente falando... agora. Tecnicamente falando, é a luz. Isso. Tanto que tem um contraditório aí. O pessoal pensa assim, o melhor horário de geração é meio-dia, é 2 horas da tarde, que é a hora que tem muito sol. Mas não, o horário de boa geração é a parte da manhã. Por quê? Porque não é quente e tem muita luz. Entendeu? Porque o calor... Não é só pra nossa pele que a luz solar é de manhã e final da tarde? Exatamente. É o mesmo princípio, porque acontece, o calor ele atrapalha, na verdade, a geração. Entendeu? A gente tem uma perca de energia por causa do calor. Então, o que acontece? Quando tem muita luz e pouco calor, a placa tem uma eficiência muito maior. Isso. Inclusive, é por isso que o nosso sistema é de potência muito maior, entendeu? Comparado. Às vezes tem cliente que chega comigo e diz, olha, Gabriel, isso aqui vou ver a potência, ele está com de 8, vamos supor, 8 kW, e ele está com de 6 na mão. Mas fica a critério dele, entendeu? Caramba. E olha só, de agora a pouco o Gabriel falou que as placas duram entre 40, até quanto tempo? 25 a 40 anos a média. É o sistema bem montado, da GM. 25 a 40 anos. É uma janela grande. O que faz durar 25 e 40? 25 e 40. Tá falando aí de 15 anos. Cara, vou ser bem sério contigo, são qualidade de equipamentos, tá? A empresa, a gente trabalha com os equipamentos no qual dá 10 anos de garantia, né? E a placa a gente tá tomando... 10 anos de garantia? O inversor, tá? O inversor tem 10 anos de garantia. Você acaba o financiamento e você ainda tá dentro da garantia. Qualquer coisa a gente troca, manda tudinho. E as placas têm de 12 a 15 anos. O inversor é o equipamento responsável por fazer... Exato, assim, na energia solar, né, como um todo, a gente tem sempre 2 equipamentos importantes, que o mais conhecido é as placas, né, obviamente, e o segundo mais importante é o inversor. Sem o inversor não tem energia solar, não adianta ter as placas lá, entendeu? Porque o inversor, o que ele faz? Ele pega a energia das placas, que é uma tensão contínua, né, como se fosse a bateria do seu celular, por exemplo. A bateria do seu celular tem energia contínua lá dentro, armazenada nela. Na bateria de carro, pilha, etc., são energia contínua. Então a gente não consegue ligar, por exemplo, uma televisão, uma máquina de lavar com essa energia contínua. A gente precisa de energia alternada, né, para ligar esses equipamentos. O inversor ele faz exatamente essa função. Ele pega a energia contínua, né, que é como se fosse de bateria, no caso vem dos módulos, e transforma em energia alternada, que é o que a gente utiliza, entendeu? Então, basicamente, o inversor ali, ele é o coração, basicamente. Então, o que acontece? Tu tendo um inversor de uma marca boa, tu vai ter teu sistema com esse 40 anos, tranquilamente, entendeu? Entendi. Então, entra um pouco aí na questão, então, do kit, né? Exato. De uma boa qualidade. E a manutenção disso daí? É caro? Tem que, sei lá, tem peça que é caro? Tem que fazer alguma manutenção local, trocar o óleo? Não, que é? Não, atualmente, vamos supor assim, tem que lavar as placas, a gente só lava quando é preciso, porque a gente tem um monitoramento remoto, né? A gente consegue ter um monitoramento no celular e a gente consegue avaliar, né? Todo dia quase, né? A gente entra e verifica. Vamos supor que no mês baixou muito daquele cliente. Opa, bora ver o que é. É muita poeira na placa, a gente vai lá, lava. Né? Não é uma coisa que precisa, de 6 meses precisa lavar. Não precisa, a água mesmo, a chuva mesmo já faz esse processo, entendeu? Exato. Então, explica pra galera, lá na GM vocês têm um monitoramento em todos os projetos que vocês instalam. Exatamente. Você fica olhando lá e sabe se está gerando o que é para gerar. Conta como é que funciona para o futuro cliente que vai assistir e saber. Olha aí, um bom diferencial da empresa GM também é essa questão do monitoramento, porque acontece. É uma questão de pós-venda, né? Normalmente outras empresas, elas fazem a venda, instalam o equipamento e pronto, acabou. A empresa GM, ela dá para o cliente 2 anos de garantia após a instalação. O que inclui esses 2 anos aí? Inclui a manutenção, limpeza dos módulos, o monitoramento em si,
a verificar se a concessionária está fazendo o sistema de compensação da forma correta também, entendeu? Então, o que acontece? Esse equipamento o inversor, ele é conectado à internet. Então, tanto a gente como o cliente tem esse acesso, né, ao equipamento lá, ver quanto ele está gerando no dia, quanto ele gerou no mês, quanto ele gerou no ano, etc. E a empresa EGM, a gente tem um banco de dados, onde está todos os nossos clientes. E aí a gente vai lá, abre, né, nosso banco de dados. Há quanto tempo ele comprou o projeto? Não importa quanto tempo. Abre e a gente vai conseguir ver lá como está a geração dele, quanto é para ele gerar e quanto ele gerou. Se está muito longe do que era para ser, aí a gente vai investigar esse cliente. De errado não está certo. Exatamente, a gente vai investigar. A gente tenta ver o que consegue fazer pelo aplicativo. Não dá para resolver pelo aplicativo. Ô, fulano, vamos lá na sua casa, aí o seu sistema está gerando um pouco menos. Vamos avaliar o que pode ser. A gente faz as medições, o inversor está normal. Às vezes o cliente esquece de olhar o... Exatamente. E é isso que preocupa, porque, tipo assim, a gente tem todo esse monitoramento, porque a gente sabe que é um investimento muito alto, né, pro cliente. Aí, já a pessoa chega lá, ele vai perceber só na fatura dele, então a gente já faz esse monitoramento. Opa, às vezes o cliente não está acontecendo isso mesmo, entendeu? Pega uns pontos com a gente lá. Olha, muito bom. Agora há pouco a gente falou sobre essa questão do local, né, de ser casa, de ser apartamento e tal, e vocês falaram que pode ficar em outro local e compensar. Beleza. Mas precisa de alguma estrutura especial? O cara fala assim, tipo, a pessoa tá assim, pô, mas o telhado da minha casa é, sei lá, Brasilite, não vai aguentar a placa, vai cair. Como é que funciona? Precisa de alguma estrutura mínima para instalar? A gente avalia, né? A gente vai lá, a gente vai para olhar o telhado, que às vezes o cliente fala assim, meu telhado é novo, mas a gente vai ver a estrutura não suporta, né? Os módulos eles pesam em torno de 25 a 30 quilos, entendeu? Então, um conjunto você pode botar aí. Então, a gente avalia tudo isso, entendeu? Mas em relação, assim, a telhado, cada sistema nosso, quando a gente vai fazer, cada telhado tem sua estrutura, na verdade. Cerâmica é uma estrutura, fibrocimento é uma estrutura, metálica é uma estrutura, laje, estrutura sólida. Então, vai depender basicamente do estado da estrutura do telhado. Só se a estrutura for bem frágil. Porque Exatamente. Não, exato. É por isso que a gente volta àquele assunto, né, da visita técnica. Isso. Porque antes da gente fechar com qualquer cliente, independente de qual seja, não paga nada para visita técnica. O cliente faz uma proposta com a gente, tô interessado na proposta de vocês, quero saber como vai funcionar. Não. Vamos fazer uma visita técnica, eu vou analisar como está seu telhado, como está a parte elétrica do seu padrão, etc. E volta aquele assunto lá, né? E aí a gente faz toda essa análise. A gente olha a estrutura e olha o telhado. A estrutura suporta, a gente consegue dar andamento no seu projeto. Aí a gente vai, entendeu? Levar adiante. Se porventura a gente fala assim, a gente analisa, não suporta o peso. A gente tenta convencer o cliente a trocar a estrutura, né? Aí se ele não... Ainda tem a possibilidade de que não precisa ser só no telhado, né? Exatamente. Tem muito isso também. Isso. Tem que pode ser no quintal? Pode fazer uma estrutura de solo lá. Tem que ver como é que funciona a parte de tal, se tem muita árvore, né? Que às vezes vai ver o quintal, aí tem árvore e tal. O telhado é muito pela exposição, né? Isso. Aí tem uma orientação para os módulos ficar. Não é só assim chegar e instalar, não. Tem uma orientação que os módulos custo também, né? Porque às vezes assim acontece, o custo de instalação do solo é um pouco maior, né? Isso. Eu acreditei que dá uns 10% mais caro. Então, é uma diferença também no valor, às vezes, porque acontece, se tu tem um telhado lá, com a estrutura boa, tudo bom, vai ser muito mais viável instalar no telhado do que fazer uma estrutura de solo. Exatamente. Eu tô quase acabando a minha listinha aqui de sobremesa solar. No final das contas, como é que vocês explicam para um potencial usuário que está em dúvida ainda sobre se é prédio ou se não é, se vale a pena ou se não, a questão de como é que é essa que faz para viabilizar essa compra, no sentido de, eu já ouvi uma galera dizendo que dá para trocar, por exemplo, o valor do que ele paga de energia pela parcela do financiamento. Isso geralmente é possível ou não? Totalmente possível. Trocar o valor basicamente do que já paga de energia por um valor de financiamento. Totalmente possível, na verdade. Para ele manter no orçamento da empresa ou no orçamento familiar, algo que não seja, pagava R$1.000 de energia, eu vou ficar pagando, sei lá, 5 mil de parcela de financiamento aqui durante... Não. A gente gosta muito de trabalhar, né, com isso, que a gente até fala, né, vamos supor, o cara chega aqui com a gente com R$1.000, né,
a gente faz o cálculo para ver quanto é que ele vai ser a taxa mínima dele, né, vamos supor que dele R$100, então a gente orienta o cliente a ficar no máximo de 900, entendeu? Para inteirar os 1.000, para não sofrer uma coisa tão alta. E hoje em dia no mercado tem, tipo, boas opções, porque a gente está falando de valores que dificilmente a gente tem uma pessoa que tem isso no bolso, ou até uma empresa que tenha no caixa mesmo para pegar e investir. Às vezes nem faz sentido, mas eu compro mercadoria e um investimento como esse é melhor que ele financie. Tem boas opções no mercado de financiamento? Tá fácil hoje em dia? Como é que é? Sim. Né? Uma coisa que tá, né? Mas tem vários bancos financiando, na verdade todos eles financiam basicamente energia solar. Hoje que a gente trabalha, o que a gente sempre opta em trabalhar são os bancos digitais, né? BV, Solfácil. Solfácil, inclusive, é uma financeira exclusiva de energia solar. E, tipo assim, a taxa deles são bem atrativas, competitivas em relação aos bancos físicos. E a questão é que eles são menos burocráticos, né? Então, o que acontece? O cliente ele não precisa correr atrás de documentação, né, de estar indo lá no banco, etc. A gente consegue resolver tudo isso para ele. Lá na GM você já faz essa... Exatamente. O cliente passa... esse pitch aí logo, então. O cliente já passa ali o CPF dele, data de nascimento, alguns dados pessoais, né? A gente faz o primeiro cadastro lá no banco, vê se é aprovado, aprovou, é quase certeza que vai dar tudo certo. Aí depois vai ver qual é a parcela, etc. Envia a documentação para o banco, no dia seguinte ele está mandando o contrato, o cliente faz a biometria facial, aí o banco já aprova o pagamento. Quer dizer, o cliente ele não vai ter estresse nenhum. Exato, ele não vai ter estresse nenhum com a gente, entendeu? Vai e tal, já aprova e tal, pode dar andamento, a gente vai correr tudo essas papeladas. Quando é no físico que ele opta pelo banco dele, a gente não pode atuar enquanto empresa. É ele que vai ter que pegar a proposta, lá com o gerente dele vai conversar e assim por diante. Mas já adianto que é bem estressante essa parte. Bem burocrático, né? Não, dependendo do banco. E hoje, sendo as taxas bem atrativas, às vezes faz muito sentido. Isso. Pelo menos cotar, né? E comparar os dois. Exatamente. É isso que a gente até oferece, né? Olha, aqui na Solfácil está com X. Leva lá no teu banco. Leva lá no teu banco, de repente tu consegue uma coisa mais atrativa para ti. Olha, Gabriel conseguiu, olha, Gabriel não conseguiu, então bora dar andamento. Normalmente é assim, o que acontece? Os clientes optam ir mais para o banco físico quando não é aprovado nos digitais. Entendeu? Por exemplo, assim, 90% vão para o banco digital mesmo, porque não quebra a burocracia, a gente resolve tudo. Isso. Aí tem aqueles clientes que são reprovados lá no banco digital, né? Porque eles são um pouco mais criteriosos em aquela relação assim, score baixo, algo do tipo, né? E o banco físico, como a pessoa normalmente já é cliente do banco físico há bastante tempo, então o banco meio que libera o financiamento com mais facilidade, por esse requisito. Aí, quando não é aprovado no banco digital, aí ele vai para o banco físico. Bacana. Imagina uma situação. Eu já vi também uma crença nesse sentido, da pessoa achar que a energia solar não aguentaria, porque, sei lá, uma indústria que consome muito, tem vários equipamentos pesados e tal. E não, isso é só para casa, só para botar no telhado da casa e tal. Não importa, seja para menos ou para mais, é possível e é viável um projeto de energia solar? Sim. Inclusive, a energia solar a gente pensa assim que é uma coisa que surgiu agora, esses tempos, né? Mas se você olhar, a NASA já usava isso, olha, entendeu? Então, é uma coisa que serve para qualquer ambiente. Uma coisa que eu vi também, eu estudando, até me preparando para cá, eu vi que no ano passado tinha um zoom no mercado, tipo, compra logo energia solar porque vão taxar o sol aí. Né? Vão taxar o sol aí. E o que é isso? O que rolou? O que tá rolando para a galera saber de que se trata, no final das contas, se realmente tem uma taxa hoje em dia, se não tem, Vai lá, como Marcos. funciona? Mandei mais. Assim, o que aconteceu, né? Ano passado fizeram, né, uma lei, basicamente, que entraria em vigor dia 6, né? 6 de janeiro. Foi 6 de janeiro desse ano, 2023. E aí, o que acontece? Essa lei, ela basicamente taxava não só o em si, mas sim como é que a gente pode dizer? Um jeito mais fácil. Não. O que acontece? Hoje em dia, a concessionária de energia, ela paga uma taxa para distribuir a energia, né? Ela tem uma perca ali, uma perca de energia. Por quê? Vem da hidrelétrica, aí vem o cabeamento, aí tem uma perca lá por aquecimento dos cabos, etc. Aí chega na cidade, tem a perca ali por transformadores mal instalados, tem uma perca por furto de energia, né?
Então, o que acontece? A gente chama isso daí de fio B. Como é que se diz? Porcentagem do fio B. O fio B, basicamente, ele é equivalente a 25% da tua fatura de energia. Entendeu? Você paga R$100, R$25, basicamente, é por causa da perca de energia. A Entendeu? taxa de perda ali. Isso, exato. Então, acontece. Quando a gente botava energia solar antes, eles meio que desconsideravam essa perca. Tu não pagava por ela, entendeu? Só que tu tá usando a rede da concessionária, entendeu? No sistema on-grid tu tá usando, tu tá injetando lá, tá usando de volta, entendeu? Então, é meio que injusto. Sim, Porque- não é de graça, né? Porque Aham, tem exato. custo, tem equipamento, tem pessoas. Então, meio que sobrava para as pessoas que não tinham energia solar, entendeu? Porque o que acontece? Eles não vão perder, né? O que eles vão fazer? Eles vão pegar essa taxa que tu não tá pagando e jogar para outra pessoa aqui, entendeu? Então, o que acontece? Agora sim. Eles meio que transformaram isso mais justo agora. Então, eles começaram taxando aos poucos esse fio B, para não atacar muito o mercado. Então, tu vai começar esse ano 2023 15%, equivalente ao fio B. Aí, ano que vem, 30%, o posterior 45%, e assim vai. Até chegar nos 90% dele. Entendeu? Então, Legal. assim, Em é meio outras que... palavras, né? A lei 14.300, né? Ela veio para ajudar. Tem muita gente que fala assim, não, ela veio para me prejudicar, não sei o que não. Ela veio para ajudar porque antigamente você não tinha uma lei para se respaldar enquanto energia solar. Entendeu? Você não tinha nada que segurasse você, agora você tem. Entendeu? Entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, antes era só uma normativa. Tudo que a gente tinha era uma normativa. Então, acontece, do dia pra noite o cara podia chegar lá e falar assim, não, a energia solar não pode ser mais homologada. Pronto, acabou o setor. Agora não, agora ele virou uma lei. Agora Então, você tem uma lei onde no qual você é a parada ali. então eles não podem mudar do dia pra noite. Leva anos pra eles conseguirem mudar alguma coisa lá. Exatamente. Era legal. Eu realmente, quando eu vi ventilando por aí, eu vi nessa lógica, né? De, vamos taxar o sol agora e tu vai ter que pagar uma taxa. Mas pegando a lógica de negócio mesmo, né? Sim. Basicamente, hoje em dia, a Equatorial ela é uma distribuição, né? Concessionária. Ela é responsável pela distribuição, né? Exato. E acaba que se eu coloco um projeto de solar na minha casa, no meu imóvel, eu estou fazendo o papel da hidrelétrica. Exato. Estou gerando energia. Exatamente. Vocês são essa geração de energia, entendeu? E aí a hidrelétrica também paga. Exato. Só que a diferença é assim, né? O que acontece? A hidrelétrica ela é autossuficiente, né? Ela vai gerar e vai jogar. No caso do teu sistema on-grid, tu não é autossuficiente, porque tu gera, mas tu ainda tá precisando ter uma rede, entendeu? Então tu tá utilizando essa rede, porque tu tá jogando pra lá, mas da noite tu tá consumindo de volta. Porque só se fosse um sistema off-grid, né? Com bateria. Que não é muito eficiente. Então... Esse sistema com bateria vai precisar de um monte de bateria, não é não? Exato, iria precisar de um monte de bateria. Então, é aí que tá. Ficava meio que injusto pra quem não tinha energia solar, entendeu? Porque eles que acabavam pagando esses 25% que tu deveria pagar. Legal. Cara, sobre energia solar aqui, acho que a gente falou bastante. Acho que você tem alguma coisa que vocês acham que a gente não tocou que é importante os nossos espectadores saberem? Da parte de Podemos avançar. Cara, da parte de energia solar, deixa eu ver. Acho que não, a gente falou sobre o financiamento. Tem alguma dúvida de energia solar aí? Pode dizer. Manda aí. São as placas que geralmente tem que ficar pro sol, né? Sim. O nosso sol aqui Muda de posição. Uhum. Teria perda desse. Por exemplo, se eu fiz sentado a placa pro lado Uhum. do sol nasce. Sim. Né? Sol nascente. O sol expoente aqui. Eu vou ter perda. Assim, Geração. sendo um pouco mais direto, tem um pouco, sim. Mas nós, aqui em Santarém, estamos no norte. Então, o ideal, né, das placas é ser virada para o norte. E a gente está no norte, a gente está em cima, basicamente, da linha do Equador, quase. Então, não vai interferir pra gente. Essa questão ela vai interferir bastante pro pessoal que mora lá no sul, por exemplo. Porque eles vão ter que deixar a placa virada pro norte mesmo, que é onde eles vão ter a maior geração. Porventura, eles deixar virado em outra posição, vai ter uma perca bem significante. A gente tem uma leve perca, mas quase não interfere. Isso. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre coloca, né? Mas, por mais que a gente esteja no norte, a gente coloca a orientação, então a gente segue aí. Já faz o projeto considerando essa possível perda. Exato. Quando a gente faz na visita, a gente já fala, olha, vai ser instalado nesse telhado porque
É Aqui o mais tem- próximo do norte. É mais próximo, entendeu? Mas que a gente esteja no norte, como o Marcos falou, mas a gente gosta de... De aproveitar o máximo que puder, né, da energia. Exatamente. Muito bom. Ó, eu vou avançar aqui um pouco dentro dessa loja de energia solar para a gente encaminhar até pro nosso final, que já vai dar 1 hora. Já vai acabar. Já vai acabar. Vocês pensaram que ia ser demorado? Basicamente, eu queria entrar aqui um pouquinho de novo, mais na parte de negócio. E queria que vocês perguntar para vocês assim, os desafios que você, o maior desafio que cada um, na visão de cada um, que tu enfrentou ou que você enfrenta nessa jornada empreendedora aí, como dono de um negócio, o que foi mais desafiador para vocês até hoje? Mais desafiador até hoje, cara, eu acho que Parte burocrática. tipo, a gente tem muito, vamos supor, que o que impacta a gente muito é essa parte, entendeu? Burocrático, como o Marcos falou. Que a gente tem uma missão, assim, de conversar com o cliente topar, ainda vem a parte do financiamento, aceitar, tem a parte da concessionária, e o cliente não tem que ter débito, e às vezes muito também tem débito que está lá, pode estar nessa conta, mas está lá, entendeu? Aí, essa parte é toda, essa parte que mais desafia a gente, a parte burocrática mesmo da coisa. É porque assim, a parte, como é que se diz, como é que eu posso dizer, de execução, né, de equipamentos, de saber parte elétrica, cara, isso a gente tira de letra, bem confiante mesmo. Agora, assim, o que foi mais difícil, e é mais difícil pra gente, né, é a parte burocrática, tanto na parte, assim, em relação, como é que eu posso dizer, parte de impostos, entender como funciona essa questão, né, a gente tem um contador, mas a gente tem que estar por dentro, né? Então é um pouco complicado. A questão do financiamento de parte burocrática também. Às vezes o cliente tem um CPF sujo, que ele não consegue financiar, ou então o score dele é baixo, aí não aprova o financiamento, aí já pulando dessa parte, já vai para a parte do equatorial. Às vezes o cliente tem um débito antigo lá que ele nem sabia que ele tinha, e aí a gente vai dar entrada no projeto, o nome dele não consegue por causa desse débito. Entendeu? Tem que estar também tudo de ok com a concessionária. Exato. Exatamente. Para poder ela dizer, ok. Pode ter uma ideia, não pode ter nem talão atrasado. Se você tiver um talão atrasado, eu não consigo dar andamento no projeto. Então, orienta o cliente, ó, tá dando entrada no seu projeto hoje, mas não pode ter talão atrasado. Porque às vezes tem aquele cliente que paga desse mês, né, e vence o outro e fica nisso. Aí a gente não pode ter, não. Legal, muito bom. Agora a gente vai desligar de vez a chavinha da energia solar. Vamos ligar a chavinha aqui dos empreendedores. Pensa no seguinte, Gabriel, isso aqui eu vou dizer direto para ele, depois eu vou fazer uma direto para o Marcos. Eita. Cara, qual foi o melhor conselho que tu recebeu na tua vida que tu poderia dar aí pra galera que vai assistir esse vídeo? E no ramo de que? Da parte Tua vida. Cara, o melhor conselho. Melhor conselho que tu deu. Não importa de que foi pra tua vida, seja pra tua vida, seja pra negócio, seja pra carreira, seja pro que for. Tem uma frase que me tocou muito, era de um desenho animado, né, tal história. Mas aquilo ali, desde pequeno, eu sempre trouxe pra mim. É quando um personagem fala assim, é o infinito e além. Entendeu? Então, pra mim, não tem limite. Quero ir ao infinito e além. É isso que... Que bacana. Mas... Assim, uma coisa que eu sempre tive, né? Desde de pequeno, e também foi reforçando depois do tempo. O que acontece? Eu não sou de uma família rica, né? Uma família não muito pobre, mas também pobre. Então acontece, nunca tive tudo do melhor, assim, tipo, o melhor celular, o melhor tal. Então sempre foi as coisas medianas. E aí, quando eu comecei, né, a parte do mercado de trabalho, eu colocava uma coisa na minha cabeça, assim, mano, não tem nada a perder, só tenho a ganhar, então eu vou arriscar, sempre. Então, assim, vou fazer o curso de tal coisa, mano, só tenho a ganhar com esse curso, não tem nada a perder, vou fazer. Aí apareceu uma outra oportunidade, tem tal coisa pra te fazer, tu quer? Aí eu falei, só tenho a ganhar, vou fazer. Então, quando foi pra abrir a empresa, foi a mesma situação. Eu falei, eu não tenho nada a perder, eu vou com o que eu tenho e vou botar a cara a tapa. Então, foi o que aconteceu, basicamente. A gente botou a cara a tapa mesmo. Iniciou, não tinha nada, uma chave de fenda, um alicate. Aí, então, assim, o que aconteceu foi literalmente isso, né? Mano, não tem nada a perder, bora ver que bicho vai dar. Aí, a gente começou, né? Começou os primeiros clientes, uma tomada, uma lâmpada.
Aí foi comprando mais ferramentas e depois a gente comprou outras coisas melhores, comprou o primeiro carro, aí depois foi pro escritório, comprou uns outros carros. Pegando esse aprendizado todo aí, que Exato. conselho que tu deixa, que tu daria? Assim, o conselho que eu dou, não tem medo. Não tenha medo de fazer o que tu gosta. Se você gosta de fazer aquilo ali, não tem medo, entendeu? É a coisa certa. Porque assim, eu sempre amei a área da elétrica e eu não tive medo de ir pra frente. Exatamente. Tipo assim, vamos supor, a gente trabalha com isso, mas eu não penso assim, vamos supor, eu trabalho, entendeu? Cara, eu me divirto, Exato. entendeu? Às vezes a gente vai pra campo, né, Márcio? Uhum. Pô, mano, isso aqui a gente não sabia e tal, assim por diante, a gente começa a estudar, ver e tal. Todo dia é um aprendizado diferente. Exatamente. Todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Então, é basicamente isso. Não ter medo de fazer o que tu gosta. Eu sempre gostei de elétrica. E eu nunca tive medo de ir mais à frente, cada vez mais à frente. Beleza. E só mais uma para a gente acabar é o seguinte. A gente vê muito por aí frases de sucesso, dicas de sucesso e, pô, deixa uma dica pro cara ter sucesso e tal. Só que eu valorizo muito o aprendizado com os erros. E eu gostaria que cada um de vocês também deixasse, antes de a gente finalizar, um fracasso. Tipo, ó, eu aprendi com esse fracasso aqui e eu recomendo que vocês não sigam por esse caminho. Cara, um fracasso que eu tive no start foi quando eu reprovei no ensino médio, entendeu? Vi que negócio não era nada e tal. Só que quando eu reprovei, isso eu nunca me esqueço, eu comento todo mundo. Quando eu reprovei e vi meus colegas entrando na outra sala de terceiro ano e eu, porra, vendo tudo de novo, de segundo ano, aquilo ali pra mim foi, ó, entendeu? Foi a chave, foi a virada de chave. E aí, o que isso causou em ti que tu traz pra vida, assim? Porque esse fracasso teu de aprendizado, qual foi entendi que tu teve uma frustração muito grande quando tu reprovou, mas o que isso traz na tua vida hoje, assim? Esse fracasso, esse aprendizado que tu trouxe daí, estude. Tipo isso, né? Estude e também, tipo assim, pô, o Gabriel, que era daquele tempo lá, não é mais de hoje, entendeu? Isso eu posso ter certeza disso. Evoluí, cresci muito, né? Nem muito, tipo assim, o pessoal fala assim, que eu não gosto de errar. Pô, cara, tem que errar pra tu saber onde que tu tá, entendeu? Se tu tá indo no caminho certo. Né? Exato. Exatamente, se você errar 2 vezes, já é, né? Boa. Mas, conta aí pra nós, cara, um fracasso que tu cometeu, que tu deixaria aí seja pra tua carreira, pra tua pessoal, na tua... Cara, pelo incrível que pareça, é quase a mesma coisa do Gabriel. Ensino fundamental ali era bem, como é que se diz? Danado. Bem danado. E aí, eu reprovei algumas vezes, né? E aí, quando foi no 9º ano, eu reprovei. E aí, reprovei não, que na época era dependência, né? Que ficava fazendo uma única matéria, tipo, até o fim do ano. E aí, quando eu reprovei, eu via meus colegas todos indo pro ensino médio. E eu lá, no fundamental ainda. Aí, cara, tipo, isso me doeu bastante. Igual o Gabriel, né? Isso me doeu... histórias parecidas, né? Uhum. Sim. Isso me doeu bastante. E aí, quando eu fui pro ensino médio, né? Depois, né? De ter aprovado e tal. E aí, eu levei uma coisa assim pra mim. Eu nunca mais quero ficar pra trás de quem tava do meu lado. Se eu tenho alguém que tá aqui igual eu não quero ficar mais pra trás dele. Eu quero estar sempre pra frente. Então, eu sempre trouxe isso comigo. Então, assim, tanto na vida pessoal, posterior, né? O ensino médio ali, eu continuei com a mesma ideia. Tipo, os meus colegas que terminaram ali o ensino médio comigo, sempre tento estar mais à frente possível ali, questão pessoal, financeira e etc. Sempre tento levar assim, se eu tá do lado de alguém, eu não quero estar para trás dele, quero estar mais para frente. Beleza. Isso aí, galera. Só pra gente finalizar já de vez, como é que a galera encontra vocês, encontra a GM? Muita gente vai ficar agora querendo tirar dúvidas aí sobre energia solar, projeto de energia solar ou projetos elétricos também, que a gente falou lá no início. Como é que a galera acha vocês pra gente conseguir finalizar aqui? Manda lá. A gente tem as nossas redes sociais aí, né? O Instagram, Facebook, o YouTube, o WhatsApp. E nosso ponto físico é ali na Avenida Turiano Meira, né? Próximo ao CR, ao lado do Comercial Tapajós. Qual é o número lá? 2413. 2413, número lá, 2413. E
O nosso WhatsApp É 9191-8645. Aí tem também o Instagram da empresa, né? GM Engie Elétrica. Se quiser simular um projetinho, simular uma economia. Exatamente. Pode Chama entrar a em gente que a contato gente lá. Conversa, né? Isso aí, tuas palavras finais aí, Márcio. Como foi pra ti? cara, foi muito bom a conversa, né? Assim, dá pra... como é que eu posso dizer? Às vezes, quando a gente tá explicando, a gente tá aprendendo também. Então, assim, conversar com você, conversar com o pessoal aí que vai assistir o vídeo, né? Explicar, é um aprendizado pra mim também. Boa. E aí, Gabriel? Cara, eu gostei do Experiência. bate-papo, da experiência, entendeu? Muito bom. Isso aí, meus amigos. Mais um Papo de Dono. Eu sou o Dirlan Castro. Né? Nem me apresentei no começo. Sou uma mula. Nem falei no começo. Eu sou o Dirlan Castro, diretor da Ecosys Santarém Assessoria de Marketing. GM é nosso cliente. E contem com a gente aí para ajudar empreendedores a prosperarem nos seus negócios, que a gente trabalha assim, né? Facilitando o processo de venda com ferramenta digital e inteligência de negócio. Isso aí, meus amigos. Mais um Papo de Dono. Muito obrigado aí, ó. Estúdios Vox, para mais uma vez apoiar a gente. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também nas nossas redes sociais lá, Ecosys Santarém, só coloca lá no Instagram, TikTok e tudo. E a GM Engenharia Elétrica também em todas as redes sociais. Sigam lá, gente. Abraço!